Com muita alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José. E com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, e com a proteção e a saúde, quem de nós não deseja ter a saúde? Mas eu sempre, ontem mesmo, estava refletindo, não basta somente eu dizer a saúde corporal, a saúde psíquica, a saúde psicológica, a saúde espiritual, porque essas duas têm uma influência muito grande sobre o nosso fisiológico, sobre o nosso corpo, sem dúvida nenhuma. Então, eu sempre gosto de também falar com a saúde do Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado aqui nos fala exatamente da saúde. Olha só, uma pessoa que estava morta e de repente está viva e tem saúde. Mas isso foi um único caso que aconteceu nos trilhões e quatrilhões, ou seja, desde o início da humanidade, um único caso. Eu tenho dito aqui, repetido, porque às vezes há pessoas que estão pela primeira vez em sintonia conosco no programa. E, então, Cristo Jesus, pelo próprio poder, é diferente da assunção de Nossa Senhora aos céus, que se encontra com a nossa humanidade na eternidade. Mas por quê? Por um privilégio especial de Deus, por ela ter sido a mãe do Salvador e continua sempre sendo a nossa mãe. Então, quem já tem a mãe falecida, por exemplo, como o meu caso, Paulina Regina Weber Queires, já se encontra na eternidade há muitos anos. Eu tenho certeza absoluta, a mãe maravilhosa que ela foi, e então está feliz na eternidade. E todos nós que estamos fazendo a nossa peregrinação por esta vida, temos essa grande esperança de um dia ouvirmos aquilo que eu já li mais de uma vez aqui, em Mateus capítulo 25, versículo 34, onde lemos: quando nós partirmos dessa vida para outra, o nosso corpo, que é um cadáver dali em diante, e vai para o crematório ou para o cemitério dentro de 24 horas, é a lei. Mas acontece que alguns, por causa de um parente, de um filho, de uma filha, que está longe daqui, então, até que essa pessoa vem, eles esperam, muitas vezes, para outro dia. Mas são raras exceções. Mas aqui eu estava, então, dizendo, Mateus, já está aqui, Mateus, capítulo 25, está bem claro aqui, minha Bíblia está um pouco já, mas é melhor ter a Bíblia bem razoada, bem folheada, já de tantos milhares de vezes, do que ter uma Bíblia novinha. Aliás, me lembrei agora, eu benzo muitas casas, a bênção de Deus, como é importante. Na Itália, por exemplo, especialmente na Quaresma, são paróquias menores, então os párocos, os padres, são convidados para ao menos uma vez por ano dar a bênção da casa. Eu já benzi centenas ou milhares de casas no meu sacerdócio, e uma vez numa família, fui benzer a casa, e o esposo, Padre Pedro, vem ver a minha biblioteca. Que bacana. Padre Pedro, aqui está também a Bíblia Sagrada. Como eu me dava bem com a pessoa,
eu não gosto de ser mal educado. Sempre procuro ser delicado e tal, isso, aquilo, compreensivo. Mas eu, assim, como estava espaço, passei o dedo na Bíblia. Meu amigo, o senhor já viu? Olha a poeirazinha que tem no meu dedo. Isso é sinal de quê? A Bíblia está aqui só para constar, para o senhor mostrar. Eu acho que ninguém um dia fez o que eu fiz, mas eu fiz porque somos amigos. Por que o senhor não lê um pouco a palavra de Deus? Pois é, padre. Aí então ele pegou, de agora em diante eu vou começar a ler. A gente tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto. Lê a palavra de Deus, que é uma riqueza maravilhosa. Mas eu estava dizendo, olha, Mateus capítulo 25, versículo 34, o que está aqui? Vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos estava preparado desde toda a eternidade. Eu quero ouvir um dia essas palavras de Cristo Jesus. Mas é isso. Então eu estava falando com a saúde do Senhor Jesus Passos e do Cristo ressuscitado a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, levando essa mensagem de fé, de vida, de otimismo e de esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Estamos agora no mês, terminando o mês de maio, por isso a nossa gratidão por termos vivido até o momento presente. Agora, para o dia de amanhã, ninguém sabe, porque está bem claro na palavra de Deus que a nossa vida é um sopro. Está bem claro no livro de Jó. A vida do ser humano é um sopro. A vida do ser humano está nas mãos de Deus. Assim como uma criança, um adolescente, qualquer, até um vovozinho, pode chegar, dar um soprozinho na vela e a vela desapareceu. A chama da vela saiu, tá? Por causa do sopro. Assim também, quantas pessoas que eu já atendi na minha vida, especialmente nos 19 anos que morei no Imperial Hospital de Caridade como capelão e atendendo outros hospitais, como já falei muitas vezes aqui, quantas pessoas, Padre Pedro, está chegando aí no hospital uma pessoa, teve infarto, não sei o que, tá, um desastre. E eu então dou um jeito, aguardo a pessoa lá no hospital e a pessoa chegou morta. Mas apesar disso eu faço uma oração, como já na BR-101, mais de uma vez eu me encontrei com pessoas em um desastre e tanto o médico como o padre deve, em consciência, parar, a não ser que ele tinha um compromisso muito urgente e tal. Caso contrário, eu já parei algumas vezes, fiz a oração e mais pessoas ali pararam tal. Fizemos junto uma oração, me lembro uma vez, entre Tijucas, um pouco antes de Tijucas, 2 jovens, aliás 3. Chegamos, meu mano e eu íamos à missa um domingo de manhã, como fiz durante 23 anos, sempre o segundo domingo do mês, a missa das 10, era o Padre Pedro, era eu que rezava no santuário de Santa Paulina. E ali então, quando nós íamos, e tal, um desastre tinha mesmo acontecido ali, fazia meio minuto, 2 moços estirados no asfalto, já sem vida. E o outro, que era um motorista, trancado no meio das ferragens. O motorista dormia no volante, bem, tá bom. Mas então, bem claro aqui, é nossa vida, então estamos aqui de passagem. Por isso Cristo nos previne. Cristo diz muito bem, estai preparados, porque não sabeis o dia, nem a hora. Às vezes a gente recebe a notícia e você mesmo já deverá ter dito, mas
Ontem eu falei com a pessoa, uma semana atrás, e eu vi a pessoa, estava bem de saúde. Mas nosso coração, coitado nosso coração, devemos cuidar um pouco do nosso coração, porque desde 4º mês, no ventre de nossa mãe, o coraçãozinho pequenino já começou, poc, 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 poc. E vai até quando? Até o final da vida. Eu tenho dito um dia na missa, e algumas pessoas me disseram depois, pois padre Pedro, sabe que eu nunca pensei na vida? Eu disse, o único ser que nunca fez greve, que trabalhou sempre, que nunca descansou, nem à meia-noite, nem às 3 da manhã, quem foi? O nosso coração. E nós rezamos, nós pedimos a Deus. Quem é que de nós já quer morrer daqui a 10 horas, daqui a 5 horas, daqui a 2 meses, daqui a 2 dias? Ninguém. Porque basta os neurônios, trilhões e quatrilhões de neurônios no nosso cérebro, cerebelo, parar, aí o nosso coração também vai parar. E aí, o alemão tem uma palavra que diz, a pessoa fez caput. O que quer dizer caput? Morreu. Então, ninguém de nós quer que o nosso coração pare assim de uma hora para outra. Bem, mas então nós estamos no mês de junho, em breve, daqui a 3 dias, já segunda-feira, à meia-noite de segunda-feira, termina o mês dedicado a Nossa Senhora. Por isso, nosso agradecimento a Nossa Senhora. Tem ela o título que tiver. E por falar em Nossa Senhora, a grandiosa festa também de Nossa Senhora de Azambuja, que é em agosto, mas agora, no último domingo de maio, sempre tem a festa de Nossa Senhora do Caravaggio. Caravaggio, Nossa Senhora de Caravaggio. Por que Nossa Senhora de Caravaggio? Porque a localização, o local onde Nossa Senhora apareceu, se chama Caravaggio. Eu não sei bem se é 40 ou 70 quilômetros antes da cidade muito histórica, um lugar muito bonito, de Trento. E aqui os italianos que vieram para o Brasil, há muitos anos atrás, colocaram o nome de Nova Trento, a região antes de Brusque, a cidade antes de Brusque. Bem, e lá então Nossa Senhora apareceu para uma jovem, uma adolescente de nome Joanetta. Então, e quando os italianos vieram para o Brasil, um grupo de italianos, eles se localizaram lá no Vale de Brusque e colocaram lá o nome. Então, aliás, as pessoas trouxeram um quadro com a estampa de Nossa Senhora do Caravaggio. Essa estampa, mais de uma vez, eu rezei diante desse quadro de Nossa Senhora. Eu fui professor em Azambuja, alguns 2 anos, e também estudei lá diversos anos. O ensino médio eu fiz lá, e depois, com o tempo, tomou o nome de Azambuja. E então tem a festa de Nossa Senhora do Caravaggio e de Azambuja. Então, devemos agradecer a Nossa Senhora por todas as graças e bênçãos que recebemos neste mês, que é mais conhecido, o mês de maio, Nossa Senhora de Fátima, que apareceu para as 3 crianças, Lúcia, Francisca e Jacinta, no dia 13 de maio de 1917, quando, então agora houve todo esse festejo, louvando e agradecendo também a ponte, e faz a passagem das pessoas do Estreito para Floripa, para Florianópolis, ou de Floripa
para o Estreito. E eu rezei algumas missas pelo Dr. Hercílio Luz, um homem de muita coragem, e temos essa ponte também, grande parte, porque foi bem construída, e também eu creio que muita gente reza para que Deus, Nossa Senhora, preserve nosso povo de Floripa, enfim, está na ilha, antigamente até 1894 era Nossa Senhora do Desterro, e 1894 tomou o nome de Floriano, então Florianópolis, cidade de Floriano, que era o consolidador da República na época. E eu tenho rezado. Quantas centenas e centenas de operários não trabalharam durante 4 anos, porque começou a construção da Ponte Hercílio Luz em 1922. Por que eu estou falando isso? Porque nós merecemos uma homenagem. O nosso prefeito e mesmo o governador, enquanto a Zena Becker, que coordenou toda essa programação da festividade, que durou, por assim dizer, um mês de maio, ainda tem uma outra manifestação, e eu rezei mais de uma missa pelo doutor que teve essa feliz ideia, o grande engenheiro, doutor Hercílio Luz. E, igualmente, também por todos os centenas e centenas de operários trabalhando naquela altura, embaixo do mar. Então, talvez algumas pessoas, com a graça de Deus, caíram trabalhando e não morreram, mas eu nunca soube de quantos que vieram a falecer na construção da ponte. Mas bem, esses são outros 500, mas nós então, nesse mês de junho, nós temos a grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus e diversas festividades. Santo Antônio de Pádua. Outros o nomeiam, como é o caso de Portugal, Nossa Senhora de Lisboa. Quantas pessoas já me perguntaram, por que Santo Antônio de Pádua? Por que Santo Antônio de Lisboa? Santo Antônio de Lisboa porque ele nasceu lá em Lisboa. Uma pessoa de grande santidade e os pais muito religiosos, bem no centro de Lisboa, e hoje lá é uma igreja, por assim dizer, ou conserva a casa, mas também o Papa São João Paulo II esteve nesse local também e fez a sua oração, onde nasceu Santo Antônio de Pádua. Aqui em Florianópolis nós temos a igreja de Santo Antônio na rua Padre Roma. Muita gente. E Santo Antônio, nós sabemos, fez muitos milagres em vida e muito mais depois. Mas vamos ainda, talvez no seguinte programa, falar um pouco mais sobre Santo Antônio. Mas, então, nesse mês, quanta festividade de santas e santos que celebramos, a começar dia 9 de junho, que é que celebramos um grande missionário, e dia 24, o São José de Anchieta, dia 9 de junho, especialmente, e por falar nele, nós vamos fazer uma pequena colocação sobre São José de Anchieta. E sempre é interessante a gente saber, porque ninguém ama aquele que não conhece. E tal. Então, um moço dizer, eu amo aquela mocinha lá da China, ou lá da Rússia. Se você nunca viu essa mocinha,
Você quer que ela seja a sua namorada, a seu futuro esposo? Mas como é que você pode amar se você nunca viu? Por isso, sempre nós devíamos ler um livro amém, de Nossa Senhora ou do santo. Eu me lembro que Santa Rita de Cássia, por exemplo, eu não sabia que ela existia, muitas pessoas pediam, padre Pedro, o senhor pode rezar a missa de ação de graças, porque eu recebi uma graça especial de Deus, por meio de Santa Rita de Cássia. Mas eu li, mais do que um livro, Santa Rita de Cássia, e comecei a ter uma grande devoção, porque foi uma santa. Sabe quantas igrejas tem na Itália dedicadas a Santa Rita de Cássia? Mais de 300. Sabe quantos municípios tem no Brasil com o nome de Santa Rita de Cássia ou semelhante a esse? 22 nomes, 11 nomes só no estado de Minas Gerais. Então, o santo de devoção, para nós amarmos, devemos ler o livro, saber a vida, porque nos diz o adágio, ninguém ama aquele que não conhece. Mas aqui vejam só uma pequena síntese do grande missionário, o padre Anchieta, São José Anchieta. Ele nasceu no dia 19 de março de 1534, em Tenerife, lá nas Ilhas Canárias, na Espanha, e que depois pegou o nome de Reritiba, no Brasil, e hoje tem o nome de Anchieta, porque ele faleceu lá na cidade lá de Anchieta, no estado do Espírito Santo. Depois de percorrer em muitos estados no Brasil, nós sabemos, na época era quase tudo, ou de barco pelo mar, ou de canoas pelo rio, ou a pé, ou a cavalo. E, assim como lá no Oriente, é o camelo, ou dromedário. Mas aqui no Brasil talvez tenha um outro camelo tal, né? Eu, somente lá nas pirâmides eu fiz. Eu montei num camelo, para quê? Porque todos os turistas fazem. A gente lá dá um dinheirinho, $1 para a pessoa do camelo e dá uma voltinha para tirar uma foto. Aí muita gente, o tio andou de camelo? Sim, e quantos sobrinhos meus fizeram o mesmo? Bem, mas sempre são adendos que eu gosto de fazer, porque isso prende mais atenção. E o São José Anchieta, dia 9 de junho de 1597, ele veio a falecer lá, que hoje tem o nome de Anchieta, e tendo ingressado na província portuguesa da Companhia de Jesus, dos padres jesuítas, ele foi enviado 2 anos depois que entrou junto com os padres jesuítas, foi enviado para ser missionário aqui no Brasil, como estudante. E depois, depois de muitos estudos, ele foi ordenado presbítero em 1566. E logo foi escolhido para ser superior da comunidade de São Vicente, lá em São Paulo, e mais tarde da comunidade lá em São Paulo mesmo. E 10 anos mais tarde, ele foi nomeado provincial. Ele era uma pessoa de muita espiritualidade, de muita inteligência e também de muita doação em favor dos seus semelhantes, e quase sempre andando a pé, visitando os índios, falando os índios, uma pessoa de muita inteligência. Tanto é que ele escreveu uma gramática na língua tupi, e mesmo
ele escreveu na praia lá de Santos um poema redigido por ele mesmo, né? Então, peçamos, ele se encontra feliz na eternidade, juntamente com talvez centenas ou milhares de índios que ele conduziu para junto de Cristo Jesus e Nossa Senhora, e agora então se encontra feliz na eternidade. E como é um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, é bom nós nos lembrarmos que o Sagrado Coração de Jesus, que nós temos esse movimento maravilhoso desde o dia 3 de dezembro de 1844, quando os padres jesuítas lá na cidade de Valls, na França, fundaram o apostolado da oração que existe em quase muitas paróquias do Brasil e do mundo. São mais de 47 milhões de membros do apostolado da oração e sempre os papas, desde 1844, colocaram esta intenção, uma intenção no início de cada mês do apostolado da oração. Vamos, por exemplo, rezar agora a intenção do mês de maio. Veja só como o Papa se preocupa com todos e cada um de nós. Aqui, nessa intenção de maio, falando sobre alimentação de qualidade para todas as pessoas. Então o Papa pede, rezemos para que todas as pessoas, dos grandes produtores de alimentos aos pequenos consumidores, quem são? Todos nós consumimos alimentos, que se comprometam a evitar o desperdício de alimentos e para que todos nós tenhamos uma alimentação de qualidade. Então, todos nós, veja que intenção maravilhosa, e vamos já passar, já que estamos na intenção, já vamos colocar aqui a intenção que o Papa pede para o mês de junho, onde vamos ter o campeonato mundial, que daqui a uns 15 dias, por aí já está. Vejam só a intenção do Papa atual, Papa Leão XIV. Valores do esporte. Quanto bem faz o esporte, a física, a ginástica, quanto bem que faz. E as academias que existem, quantas academias numa cidade, toda a cidade. Veja agora essa intenção. Rezemos para que o esporte seja um instrumento de paz. De paz. Para que brigar? Você pode ser do seu time, pode ser do outro time, mas para que brigar? Procure ser amigo. Adversário é uma coisa. O adversário não briga, mas ser inimigo, por causa da torcida lá de um time, tudo isso, né? Então, voltando novamente, rezemos para que o esporte seja instrumento de paz, de encontro e diálogo entre culturas e nações, promovendo valores como o respeito, a solidariedade e a superação pessoal. E o nosso programa passou já rapidamente. A nossa menina técnica aqui está exigindo, Pedro, pare, está na hora, porque já tem, está bem. Ótimo. A todos saúde, alegria, felicidade, otimismo e que vivamos sempre alegres, dispostos. Aliás, o Cristo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. A pessoa que é alegre, que é otimista, vive muito mais tempo, tal, né? Então, a nossa oração também em favor das pessoas enfermas, com a bênção de Deus também, sobre a água, em nome do Pai, do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
beba com muita fé. E quantas pessoas, Padre Pedro, quantas vezes já fiquei bem de uma enfermidade. Bem, tome água com muita fé. Voltaremos na quinta-feira, das 3 às 3:30 da tarde.